vocês sobre a 777 e o Vasco da Gama. Então, ontem, o Pedro Sirdal, que é nosso seguidor, conseguiu mandar o processo da 777, que está correndo lá em Nova York. Eles estão sendo processados por uma empresa inglesa, como vocês devem ter visto na Bloomberg, no Globespot.com e etc. E aí eu li o que essa empresa inglesa está dizendo sobre eles. As notícias estão corretas. O processo até é bem claro, assim, a linguagem dos advogados americanos é bem clara. Até um salve para o Eric Navarro, um dos meus gurus jurídicos, que sempre fala, ele é grande São Paulino, sempre fala sobre a linguagem ser simples. Apesar de ter 80 e tantas páginas, que o Eric Navarro não ia gostar, a linguagem é muito simples, tá? Não precisa ser um expert em direito para ler aquilo lá e entender o que eles estão falando. No básico, eles usam uma frase, as tantas lá, que é a 777 tira do Pedro para pagar o Paulo. O que eles estão querendo dizer é que eles vão pegando empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar aqui. Vão tirando de uma empresa e passando para outra. Eles perderam o controle, praticamente, a 777, segundo o próprio Josh Wander, que topou ser gravado quando foi questionado por essa empresa que emprestou dinheiro para a 777. Quem manda mesmo hoje na 777, segundo o próprio Josh Wander, é uma tal de ACAP, que é uma empresa de seguros, que faz seguros por aí e emprestou muito dinheiro para a 777 e hoje é a dona da carteira, a dona da grana. O próprio Josh assumiu isso. E aí nós temos então a primeira brecha para tirar o Vasco da 777. Eu nunca gostei da 777. Vocês lembram que logo que apareceu a primeira notícia, eu ainda estava na primeira formação do 3 na área, junto com o Rick e com o Clear. Eu entrei no site deles e falei, moçada, os caras investem em companhia aérea, eles têm aquele negócio de liability, que é, por exemplo, você é atropelado. E aí você vai ganhar uma indenização em 3 anos. Só que você precisa do dinheiro agora. Eles te dão o dinheiro e depois eles pegam esse dinheiro que você ia receber. Entendeu? Eles te pagam antes e depois pegam esse dinheiro que você ia receber, pagam, lógico, menos, né, do que você ia receber, e eles vão ganhando dinheiro em cima disso. Eles te dão essa grana na hora para você ir embora e você passa o processo para eles e eles ficam recebendo o dinheiro do processo. Além disso, investem em futebol. Eu falava, eu não consigo conceber uma empresa que faz esse tipo de negócio, investe em companhia aérea e futebol. Para mim, não dá. Os caras têm que ser muito talentosos, porque o futebol é uma coisa muito específica, a companhia aérea, então, meu Deus. Tem uma frase famosa do cara da Virgin, que ele dizia, você quer ser multimilionário? Tem um jeito, invista em companhia aérea, sendo um bilionário. Você vai perder tanto dinheiro que de bilionário você passa a ser multimilionário. Ele falou, você quer ser multimilionário? Seja um bilionário que investe em companhia aérea. Eu não consegui entender, então, a 777. E agora a gente está vendo que realmente há problemas no mundo inteiro. Eles estão com um problema gravíssimo na Bélgica, eles não têm dinheiro para pagar o salário dos jogadores do Standard Liège. Os caras vão entrar na justiça, vão tomar outro transfer ban. Tem problema no Genoa e vai ter problema no Vasco, já já. O Vasco pode então escapar se essa ACAP aí realmente for a controladora da 777, porque pela lei da SAF eles não podem passar o Vasco de presente para outra pessoa. Não existe isso. E aí teria que romper o contrato. O Vasco ontem notificou a 777 perguntando, lemos o processo, vimos aqui que vocês estão dizendo que a 777 perdeu o controle dos seus ativos e quem manda mesmo é essa tal dessa ACAP, isso é verdade? O que está acontecendo? Porque se for, a gente vai ter que pedir para seguir, né, para ver o que está acontecendo. Está no Globespot.com isso aí também. Isso é um copo metade cheio para o torcedor do Vasco. E a outra coisa, e eu conversei com pessoas lá de dentro do Vasco, eu perguntei sobre o dano à imagem do Vasco, que a 777 está causando. E é uma carta que o Vasco tem na manga também, de poder ali na frente falar, olha, a gente está tendo um dano operacional, porque a 777 não está cumprindo o que prometeu, a gente está tendo um dano de imagem, porque a 777 está sendo processada em todos os lugares, a gente já conversou em outras lives sobre esse tipo de contrato, que é você tem que, quando você faz um contrato com uma marca, você tem que se comportar de uma certa forma a não prejudicar a marca dessa empresa, e essa empresa se comportar de uma certa forma que não prejudique também a sua, certo? Isso é uma carta que o Vasco tem na manga para poder escapar da parceria com a 777, da SAF da 777. Eu acho que o copo está metade cheio, e eu acho que o Vasco tem uma excelente oportunidade de pular fora. E minha opinião, lendo aquele processo, é que a 777 não escapará deste processo e a 777 vai quebrar. Essa é a minha opinião, olhando aquilo que está escrito ali. O tom do processo é aquele típico de você ver que a empresa que está devendo dinheiro para você está com problema
e você entra com um processo antes que outros entrem para você ficar na frente da fila, entendeu? Quem está no topo da fila recebe o dinheiro antes. E eu acho que essa Leadenhall, que eles chamam lá, eles estão tentando entrar com o processo da 777 lá em Nova York para receber o dinheiro antes, porque eles acham que esse navio está fazendo água e vai afundar. Eu estou tomando muito cuidado, para também eu não ser processado, né, com as coisas que eu estou falando aqui. Mas dificilmente a 777 escapará viva do que está acontecendo lá em Nova York. Não à toa o Everton não conseguiu vender o Everton para a 777. Não à toa a Premier League barrou. Não à toa a autoridade inglesa que checa esse tipo de coisa barrou. E por último, a gente vai ter uma melhoria na lei da SAF. Até o pessoal do Vasco estava me falando isso, porque precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essas empresas que vêm aqui. A 777 foi tudo muito rápido. Se ela não passa na Premier League, ela não pode passar aqui. E ontem eles me contaram também, eu não lembrava, não sei se o Canedo lembra, até que a gente vai conversar com ele daqui a pouco, que o Cruzeiro recebeu uma proposta da 777 e o compliance do Cruzeiro barrou, bandeira vermelha. O pessoal da XP falou, esse cara aí não vai dar não. A gente não quer. E aí eles foram lá e pegaram o Vasco. O Vasco precisa se livrar da 777, vai doer, vai ter um momento de se conseguir muito difícil, mas essa parceria está fadada à desgraça, não vai mais dar certo, tá? E a 777 a gente precisa acompanhar no dia a dia, porque a quebra e até um pedido de prisão lá nos Estados Unidos, não duvido nada, para o tal do Josh Wander, pode acontecer. É bem, bem grave o processo.